Olá, eu sou Laura, sou enfermeira obstetra. Vim trazer aqui para vocês um tema para poder ajudá-los nas situações de intercorrência dos primeiros socorros com o bebezinho em casa. Então você mamãe, você papai, que está aí assistindo esse vídeo, a gente vai tentar, através dessas orientações, ajudar vocês a socorrer o seu bebê nesses primeiros momentos até que um profissional chegue para lhe ajudar ou até que você consiga levá-lo para uma unidade de referência mais próximo. Então, nesse primeiro tópico, a gente vai abordar o tema engasgo. Como vocês vão poder identificar, como vocês vão poder ajudar nesse momento de engasgo? Primeiramente, pergunta é, o bebê está engasgado, ele não tem como falar, ele não tem como se comunicar, então você, mãe, pai, vai precisar olhar e ter o discernimento de como poder identificar. Primeiro, o bebê ele é um ser muito pequeno, muito indefeso, então qualquer coisa que saia da sua rotina, ele já vai logo dar indícios por causa da coloração da pele. Primeira coisa que a gente pode observar, o bebê ele vai começar a ficar roxinho, que a gente chama cianótico. Então, os lábios ao redor começam a ficar roxinho, o bebê começa a ficar paralisado, ele porque para a respiração e nesse momento ele trava, ele fica completamente imóvel. Então, você sabe que alguma coisa aconteceu de errado durante a amamentação, por não conseguir engolir o leitinho, ainda está aprendendo como engolir, então pode acontecer. Então, como identificar? Por causa da respiração, vai olhar a respiração e vai poder observar extremidades, como dedos das mãos, dedos dos pés e os lábios do bebê são os primeiros que começam a ficar roxinho. Então, vamos demonstrar agora a situação de o engasgo, no bebê. Nesse momento de amamentação, que é o mais comum que acontece, é os bebês engasgarem quando estão amamentando, quando estão no seio da mãe se alimentando. Então, normalmente, a mãe é a primeira pessoa a poder prestar esse socorro, porque é o momento dela, mãe e filho, e nesse momento você, mãe, não precisa se desesperar, não precisa achar que você não vai conseguir. Você só precisa manter a calma e entender. É básico, é simples, mas é importante que você tenha essa orientação, ok? Então, nesse momento, o bebezinho você está amamentando o seu bebê e você percebe que ele parou de sugar, parou de chupar, de mamar no seu seio, olhou para o bebê, observou extremidades, dedinhos das mãos roxo, dedinho dos pés roxinho e o bebê ficou imóvel, ficou sem movimento, já fica observando. Você tem questão assim de minutos para poder fazer alguma coisa. E o que fazer? Vou colocar o dedo na garganta, eu vou fazer algo de extremo? Não, basicamente, do jeito que ele está então, de barriguinha para cima, enquanto você está amamentando, você vai virá-lo no seu braço mesmo. Vai virá-lo de bruços, barriga para baixo. Aqui, por quê? Se for realmente o engasgo que aconteceu, o líquido já vai escorrer pela boca e vai dar leves palmadas nas costas do bebê para poder ajudá-lo a dar esse reflexo de respiração para ele poder fazer o que ele precisa, que é engolir, que é colocar o leitinho que está ali armazenado na boca para o estômago, engolir, deglutir. Então, botou a barriguinha para baixo e deu leves palmadas. Basicamente, isso daí já é o suficiente para você reverter esse momento aí de preocupação de primeiros socorros com relação a engasgo. A segunda posição que você pode ajudar o seu bebê nesse momento de engasgo é posicioná-lo na sua perna, qualquer uma das duas. Vai tirá-lo do colo e vai posicioná-lo em cima da sua coxa. A barriga do bebê, coloque na sua coxa e deixe a parte da cabeça livre um pouquinho no joelho. E incline um pouquinho a perna para poder dar esse nível um pouquinho mais baixo para o líquido poder também escorrer da boca do bebê. E segure firme e bata nas costinhas levemente para poder ajudá-lo nesse momento de desengasgo. Então nós temos essas duas possibilidades de posição para você ajudar o bebê. A outra situação que você pode se deparar é de queimaduras.
seu bebê pode sofrer queimaduras ou por um líquido quente, ou por um objeto quente, alguma aproximação de algum objeto que possa vir a comprometer a pele do seu bebê. Então é importante também que você saiba como ajudá-lo nesses momentos. O que você deve fazer para quando você se deparar, com essas situações? Primeiro, bebê sofreu qualquer tipo de queimadura em qualquer parte do corpo, você vai levá-lo para baixo de água corrente. Com cuidado, claro, ninguém vai colocar o bebê cabeça toda embaixo da água corrente, mas ao menos liga a torneira, faz aquela água fria natural mesmo, não precisa ser uma água gelada da geladeira, não precisa. A água natural já é na temperatura ideal para poder minimizar a queimadura, o calor da queimadura. Então, vai levar o seu bebezinho para baixo da água. Dependendo de onde você perceber que foi o machucado da queimadura, você vai colocar. Se é um braço, coloca o braço embaixo da corrente de água. Se é o pezinho, coloca na corrente de água. Mas é importante você saber, nada de usar produtos caseiros, clara de ovo, pasta de dente ou qualquer outro produto. Por quê? Você pode estar contribuindo para a infecção do lugar. Quando faz uma queimadura no seu bebê, a pele muito frágil, ela se torna mais frágil ainda. Então é um risco e uma porta de entrada de infecção, que você pode piorar ainda mais o quadro levando esses produtos caseiros. Então, primeiro, água corrente limpa. E se você tiver uma pomada em casa, para queimaduras, você vai utilizar. Então é importante que você tenha uma pomada para qualquer eventualidade no seu kitzinho de checklist em casa. Então tenha à mão uma pomadinha específica para queimadura, para que nesses momentos ela possa ser utilizada de forma segura para o seu bebê. A terceira situação que você pode também se deparar é com sangramentos, ou por corte, ou por alguma lesão, ou por alguma circunstância que precisou levar ao sangramento do seu bebê. A gente também vai te orientar aqui de forma prática, de forma segura, para que você possa ajudá-lo também nesse momento. Então, nesse momento de sangramento, o que você precisa ter em mãos? Um pacote de gaze, uma gaze, que é um paninho, quadradinho estéreo, que você precisa também ter na mão do seu checklist. Se porventura você não tiver ou não tiver próximo, pode ser uma fralda, um paninho limpo, desde que seja um pano limpo. Por quê? A criança vai estar sangrando. Se está sangrando, está tendo alguma abertura na pele e é sítio de infecção, é uma lesão, é uma porta de entrada muito rápida para infecções. Então vamos ter o cuidado de manusear essa ferida com um pano adequado. Então você vai pegar o paninho e você vai pressionar ou no braço ou na perna, aonde você perceber. Se o bebê estiver vestido, procure tirar a roupa do bebê para deixá-lo sem nada, para você poder visualizar melhor aonde é essa lesão, a extensão dessa lesão, o que você realmente pode fazer nesse momento para poder ajudá-lo a pressionar no lugar correto. Então, é interessante que você tire toda a roupa do bebê, para poder visualizar todo o corpo dele, fazer uma avaliação de onde está vindo esse sangramento, onde iniciou esse sangramento. Então, e vai pressionar com a compressa ou com um pano limpo, que você tiver disponível, mas desde que seja um pano limpo, na ferida. E aí pressionou, por quê? Porque na pressão o sangramento vai parar. A tendência é você pressionar levemente para que aquele sangramento ele possa ser estancado, ele possa ser interrompido até que você chegue a uma unidade, até que você acione um profissional para que ele possa vir lhe ajudar, lhe socorrer, lhe orientar da melhor forma possível de acordo com a extensão do ferimento. E a quarta situação que vocês podem se deparar de socorros do seu bebê é a tradicional queda. Bebê recém-nascido, um bebê pequenininho em casa, a gente acha que é frágil, que é pequeno, mas são ativos. É uma vida, então eles se movimentam o tempo todo. E às vezes, numa distração, num piscar de olhos, eles fazem artes, se colocam em situações que nos deixam até sem explicação. Então, você mãe, você pai, precisa entender que
acontece, as situações elas acontecem não porque a gente quer, mas porque é uma vida, a gente só precisa ter essa atenção. Então, um bebezinho que vai ficar numa cama, se você precisa fazer alguma coisa, precisa deixá-lo na cama, deixe com uma proteção do lado. Deixe ele mais encostado para a parede, para que se ele se movimente, se ele vir a rolar, a se debruçar, ele não corra o risco de cair. Então tem alguns lugares, tem alguns locais que a gente precisa ter um pouco mais de atenção, que são lugares de mais risco, né? São lugares onde tem mais probabilidade do seu bebezinho sofrer um acidente. Em cima de uma cama, tá? Dentro de um bebê conforto, um lugar de altura que não seja uma altura segura, muitas das vezes na hora de um banho, porque o bebezinho está molhado, ele fica mesmo escorregadio, você ter aquela firmeza de segurar, não para machucar, mas aquela firmeza de você poder apoiar o seu bebezinho nele junto com você. Outro momento que pode acontecer um acidente, às vezes você recebe uma visita em casa, aí a titia, a priminha, alguém quer segurar o seu bebê, nessa passagem, né, que você está passando o seu bebê para o colo da outra pessoa, também pode acontecer acidente. Uma pegada mal posicionada pode levar ao bebê escorregar do braço seu para o da outra pessoa. E aí, infelizmente, acontecer essas situações. Então, são momentos, são situações que acontecem que você precisa estar preparada para saber como agir. A sua atitude ali, naquele momento, é imprescindível para a saúde do seu bebê, para que você possa ajudá-lo nesse momento em que ele está precisando realmente de você e você, com toda certeza, vai estar ali preparada para poder prestar esses primeiros socorros para ele. Então, mediante a queda, diante da queda do bebezinho, o que você pode se deparar nessas situações? O bebê, ele pode desmaiar no momento da queda, ele pode convulsionar, que é apresentar aquelas contrações, né, contraturas no corpo todo. Ele pode ter uma lesão, dependendo de onde cair, a gente pode acabar indo para a situação de um sangramento. E aí você precisa estar preparado e entender o que você precisa fazer. Desmaiou, vai pegar, vai segurar esse bebê, tá? De preferência, ou você vai segurá-lo no seu colo, né, lateralizado, para que no desmaio o bebezinho perde os reflexos. Ele fica ali à mercê do que você vai poder fazer. Então, evitar de deixá-lo de barriga para cima, por quê? Se tiver secreção, nesse momento até de saliva, ele vai se engasgar, porque ele vai estar desmaiado. Então, você vai lateralizar, vai no colo, para que essa saliva, para que esse líquido que esteja na boca do bebê, ele não venha atrapalhar e causar uma outra situação. Então, pegou o bebê, caiu, o que é aquilo que aconteceu? Bote no seu colo, lateralize o bebê, acione o socorro, peça ajuda de quem esteja por perto para ligar, chamar a ambulância, acionar o hospital, informar o médico profissional e comunicar que você está indo para a unidade hospitalar mais próxima para levar, porque ele precisa ser avaliado, ele precisa ser investigado se essa queda, que aparentemente, se não estiver sangrando, se o bebê não desmaiar, mas pode comprometer em algum momento cabeça, que ainda é um osso muito frágil. Então, é muito importante que na queda o bebê ele seja levado para um primeiro atendimento, para que ele seja avaliado minuciosamente para saber se essa queda não comprometeu, principalmente a cabecinha, cérebro, crânio, que é um órgão nobre, né? Um órgão de extrema importância para a vida dele. Mesmo que ele não tenha desmaiado, mesmo que ele não esteja vomitando, mesmo que ele não esteja apresentando contraturas, você precisa levá-lo para esse atendimento e ter sempre uma referência de profissional. Saber quem é o pediatra do seu filhinho e poder ligar, comunicá-lo, acionar e levá-lo para a unidade hospitalar mais próxima. Então, para todas as outras posições de queda, o bebezinho de vocês precisa ser posicionado ou de ladinho no colo ou barriguinha para baixo, como foi aquela primeira posição que eu orientei com relação ao engasgo. Por quê? É a posição mais segura para o bebê de vocês. É uma posição em que vai ter a boca do bebê livre para poder escorrer secreção de saliva ou o que quer que esteja impedindo a respiração nesse momento.
Então, desmaiou, convulsionou, apresentou contratura ou mesmo referente a engasgo, posição mais indicada para o seu bebê é ou lateral no seu corpo, abraçando o bebezinho, como se você estivesse com ele mais de ladinho, ou barriguinha para baixo. Evitem de colocar a barriguinha para cima para poder tentar acalmá-lo, porque nessa posição você não vai estar facilitando a respiração, porque ele vai estar de peito para cima, a secreção, se tiver salivar ou no caso do aleitamento sendo leite, vai estar tampando a boquinha, vai estar impedindo que ele tenha essa respiração. Então, por isso que o mais seguro é botou de lado, abraçadinho no seu corpo ou barriguinha para baixo aqui mesmo. É uma posição confortável que, na verdade, independente de situação de socorro, o bebê até gosta dessa posição. É uma posição onde ele se sente acalentado. Então, a resposta desse primeiros socorros vai ser muito melhor para o bebê, porque vai ser uma posição onde ele se sente também seguro. É uma posição que para ele é seguro. Então, eu espero poder ter ajudado você, espero poder ter colaborado, que você possa manter a calma. Primeiro, numa situação dessas de socorro, a gente não espera que venha acontecer, mas a gente tem que estar preparado para as situações. Ninguém gostaria de passar por essas situações, mas a gente precisa. Na verdade, o nosso bebê está ali, depende da gente como mãe, depende da família, depende do pai que está ali do lado para poder ajudá-lo. E que você seja essa ajuda imprescindível para o seu bebê. Você tem capacidade para isso, você já vai ter uma orientação para isso. Fique assim, tranquila, tente manter a tranquilidade na hora das intercorrências, na hora desses primeiros socorros, das situações que acontecerem, você só precisa tentar manter a calma. Parar, respirar fundo, dar um medinho no coração, a gente fica com o coração aflito, claro, com certeza a gente fica, mas pense assim, eu consigo, meu bebê depende de mim, precisa de mim, eu vou conseguir.